quando eu fiz uns 15, 16 mais ou menos, que foi quando eu comecei a entrar na infanto-juvenil, e aí já começaram as provinhas um pouco mais legais. Eu acho que eu fui pegando mais o gosto pela técnica, assim, do esporte, a forma como o dia de prova, assim, evolui, sabe? Aham. Provas desde manhã, à tarde, a disciplina do atleta, eu acho que isso me cativou bastante. Não é o X da questão. O X da questão é a gente estar fazendo esse link com a galera que está em casa e está assistindo a gente, está podendo conhecer um pouco mais os atletas, não só como a gente conhece nas provas e nos números, né? Ah, ela é campeã disso, é campeã daquilo, mas também todas as dificuldades, os degraus que a pessoa ela escalou para chegar onde ela está, os objetivos de vida, conhecer. Hoje a gente vai conhecer a Sabrina Oliveira. Então, eu vou começar do começo. Eu acho que é a melhor forma da gente começar uma conversa. E eu queria saber o seguinte, como eu sempre pergunto para o pessoal que vem aqui, como é que surgiu o teu contato com a bicicleta? Imagino eu que tenha sido lá na sua infância e tal, mas como que se deu isso? Conta essa história pra gente. Inicialmente, ninguém da minha família tinha contato com a bicicleta nem nada do tipo de esporte. Mas quando eu tinha aproximadamente 12 anos, eu fiz parte do projeto Lar Cocuzzi. E os donos, os pais do Cocuzzi mesmo, eles eram atletas. Então, todo mundo que passa por ali sempre tem algum contato com a bicicleta, mesmo que não leve pra vida depois. Isso foi quando, desculpa? Em 2012, 2014. Mas você tinha quantos anos? Uns 10, 12 anos. Eu não lembro aproximadamente, faz muito tempo. Você começou novinha mesmo? Bem novinha. Eu não comecei a competir diretamente, sabe? Uhum. Eu passei pelo processo todo de aprendizado, então foi competir mais com 14 anos. 13, 14 anos. Entendi. 13, 14 anos você já estava competindo? Já. Nas provinhas assim, mais pequenas, sabe? Mas já você começou, você começou com a bicicleta, você aprendeu a pedalar, foi influência dos seus pais, foi o quê? Não, na verdade eu fiz parte desse projeto do Lar Cocuzzi. Não, eu sei, mas antes? Antes eles não tinham contato nenhum, fui começar a pedalar mesmo quando eu entrei no projeto. Você não pedalava antes? Não. Ah, você começou a pedalar no projeto e no projeto, Cara, que maneiro! Certo. E aí você já foi competir? Já. E aí, como é que foi o resultado naquela época? Eu ficava lá integralmente, então era tudo voltado pra bicicleta. De manhã a gente estudava. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Você não pedalava assim, você nunca pedalou com as rodinhas, aí tira a rodinha. Você sabia pedalar? Não. Você não sabia nem pedalar? Não. Não, é sério isso? É sério. Que isso, cara? Eu comecei a pedalar mesmo com 12 anos. Mas aí tu já pegou assim de cara... Ou botou rodinha? Eu sei que a pergunta é ridícula que eu tô fazendo, mas é que eu era um pouquinho grande, assim, na época, pra minha idade. Então eu pegava aquelas croizinhas e eu não cheguei a usar rodinha. Mas eu conseguia botar o pé no chão, então fui aprendendo assim. Não cheguei a pegar rodinha, mas também não me quebrava toda assim na primeira pedalada. Rapidinho? Peguei rápido. E aí você começou a competir com os 13, 14 anos que você falou. E como que eram os seus resultados naquela época? Já foram resultados... Nada. Já chamou a atenção? Vou chegar o microfone só um pouquinho mais perto, que você fala baixinho. Nada. Eu lembro que minha primeira prova foi um brasileiro que teve em São Paulo, no Parque Semucan. Tinha 4 meninas e eu fiquei em quarto. Eu fiquei em quarto e quase levei volta nas costas. Tamo junto. Agora eu gostei. Eu não tenho chance não, porque eu já tô com mais de 40 anos. Se eu tivesse 13 anos. Mas teve uma prova que eu fiquei em quinto, Sabrina. Maneira, tinha 5. Foi nesse nível. Mas... E a diferença do quarto pro quinto de tempo foi grande. Foi grande? Foi. Ficou todo mundo me esperando pra fechar a prova. No começo é assim mesmo. Eu apoiava bastante no comecinho. Mas você já pegou o gosto pela bicicleta ali? Porque assim, você começar a competir, ainda mais nessa idade, quando você tem um resultado positivo... você tem você tem um estímulo muito grande, mas quando você também tem um resultado negativo, nessa idade a gente tem a tendência de ser muito influenciado pelos resultados, né? E você disse, cheguei a ficar em quarto quando tinham 4 pessoas.
Isso não te deu desânimo naquela época? Ou como é que foi? Como é que você recebia isso? Eu acredito que seja muito por uma influência grande, sabe, do esporte naquele projeto. O Kokuzi já corria, já competia fora, então a gente se espelhava bastante nele. E ele contava, sabe, que quando ele era criança também, ele sempre passou por provas muito difíceis, então a gente acabava que se espelhava muito nele. Então, esses pequenos fracassos que a gente tinha nas primeiras provas servia mais como um exemplo de melhora do que de desânimo. Como é que é importante a referência, né? A gente ter uma imagem de um ídolo, né? Sim. Onde você quer alcançar aquilo dali. E você continuou com ele por quanto tempo? Até os 18. Projeto? Você continuou nesse projeto até os 18? Até os 18. Ah, e o que aconteceu dos 13 ao 18? Deve ter tido bastante história aí. Bastante a gente já coisa. falou assim, não, eu não comecei muito bem, eu perdi algumas provas no início e tal. Quando é que teve alguma reviravolta nisso? Como é que foi? Me conta essa jornada. Acredito que seja mais... não vou saber explicar assim muito bem, porque foi um processo bem devagar, sabe? Então acaba que veio naturalmente. No momento, assim, eu não tava focando muito em evolução, porque eu era mais nova. Então a gente só quer mesmo pedalar por pedalar. Aí eu fazia pela diversão, aí eu fazia um resultado bom ou outro, mas ainda não era o foco. Quando eu fiz uns 15, 16 mais ou menos, que foi quando eu comecei a entrar na infanto-juvenil, e aí já começaram as provinhas um pouco mais legais. Eu acho que eu fui pegando mais o gosto pela técnica, assim, do esporte, a forma como o dia de prova, assim, evolui, sabe? Provas desde manhã, à tarde, a disciplina do atleta, eu acho que isso me cativou bastante. Mas ainda não era nada muito, muito esportivo pro lado profissional, sabe? Era mais criança, né? Tinha várias outras crianças também no projeto. Mas aí já era entre aspas, você já estava meio que naquele processo de sair do lado da brincadeira para entrar pro lado do esporte. Isso, já. Não ainda a nível profissional. Sim, porque mas... é o que eu estava falando, a gente pode separar talvez numa linha do tempo em 3 grandes momentos. O momento brincadeira, que é aquele momento onde lúdico, que a gente descobre a bicicleta e que a gente quer pedalar, geralmente na infância. Né? Sim. Aí vem o momento do esporte, que é aquele momento onde você descobre que aquela é uma modalidade esportiva, aquela prática das competições, como você falou, que você começa a querer treinar para melhorar a sua performance, mas ainda não tem nada a ver com a vida profissional. E acho que essa fase que você está falando, você está mais ou menos nesse momento, né? Sim, que é o momento da busca da performance e da descoberta do esporte. Sim, exatamente. E aí você levou com essa mentalidade, considerando essa grande divisão que a gente fez em 3, você levou essa linha do meio até quando mais ou menos? Até mais ou menos o início da Júnior, quando eu fiz quando eu comecei a fazer 17 anos. Eu tive um pequeno desacordo nesse projeto, eu já estava mais velha, então aquela fase de adolescente rebelde, aí não deu muito certo de ficar mais tempo lá por causa desses desacordos, sabe? Então eu saí do projeto e eu acabei morando com a minha mãe na metade do ano. Então eu cheguei a correr só Araxá, as pequenas provas do começo do ano, na Júnior, mas o restante da Júnior eu fiquei sem bicicleta, então eu não consegui competir também. Isso com 17? Com 17 e 18. Eu fiquei 1 ano e meio morando com a minha mãe, sem bicicleta, sem contato com prova, sem nada.